Olá, fazendo mais um quadro daquele Simplifica, a gente tentar falar fácil, alguma coisa, tentar mostrar de uma maneira fácil, algo que é meio técnico do mercado financeiro, mas que afeta diretamente nas nossas vidas. Às vezes a gente pode achar que muita coisa ou é complicada demais, a gente não quer entender, mas afeta diretamente sem a gente saber. E o objetivo disso aqui é desmistificar um pouco desses conteúdos e ficar cada vez mais claro para todo mundo. Então vamos entender aqui o que significa os títulos de 10 anos, 30 anos, os chamados US Treasuries, ou seja, os títulos de dívida do governo americano, que influencia qualquer coisa, como eu brinco, a nossa ida na padaria aqui e o preço do que a gente paga no pãozinho ou em qualquer outra coisa, tá? Então, basicamente, essa curva de juros futuro, que é o que mostra quanto um título de renda fixa vai nos remunerar se nós comprarmos esse título. Você vai lá nos Estados Unidos agora e compra um título de renda fixa americana, você empresta dinheiro para o governo americano e ele te paga uns juros por isso. O título de 10 anos hoje vai te pagar na casa de 1,55% ao ano. Você compra um montante X e ele te paga 1,55% ao ano. Tem um vídeo que eu fiz que chama Renda Fixa Não é Fixa, que ele mostra que você pode sair com lucro ou com prejuízo se sair antes do vencimento desse título. Ou seja, mesmo com renda fixa, a gente pode perder ou ganhar muito dinheiro, tá? Mas o ponto aqui é que o quanto esse título paga, remunera a nós que estamos comprando esse título, emprestando dinheiro para o governo americano, ele nada mais é do que uma análise e uma amostra de quanto está os juros naquela determinada data. Ou seja, o custo do empréstimo para você comprar esse título. Você empresta dinheiro para o governo americano com vencimento em 10 anos, quanto ele vai pagar? Você empresta para o governo brasileiro, quanto ele vai pagar em 10 anos? Esses juros futuro, eles são negociados no mercado, baseado em oferta e demanda dos investidores. Diferente dos juros de curto prazo, o CDI, os juros de curto prazo dos Estados Unidos, os juros da China, onde quer que seja, que são manipulados pelos bancos centrais, uma vez que eles determinam se sobe ou se desce, os juros futuro, a princípio, eles são negociados sem interferência, baseado em oferta e demanda. Claro que agora, nesse momento que a gente está vivendo em outros, como por exemplo foi em 2009, 2008, na crise do subprime americano, os governos injetam dinheiro na economia comprando esses títulos. Quando ele compra esses títulos, tem uma demanda muito grande por eles, obviamente o preço deles sobe e os juros que eles pagam aos investidores cai. Uma demanda muito grande leva a uma alta dos preços e uma queda dos juros, né? Então, esse é o ponto. Ele precifica um empréstimo de longo prazo. Deixei aqui no fundo o gráfico dos juros brasileiro de vencimento em 2029, para a gente perceber como ele subiu aqui no final, teve uma alta muito grande e alguns dias vem caindo. Então, o que significa isso? O mercado está entendendo um risco maior, um aumento do custo do empréstimo ao longo dos últimos meses, digamos assim. Nos últimos dias tem caído bastante. Mas vamos voltar aqui e focar no governo americano. Então, o título de 10 anos dos Estados Unidos pagava, no final do ano passado, na casa do seu 0,8, 0,9 ao ano para quem comprasse esses papéis, e agora chegou um mês atrás num pico de 1,70%, 1,73% e voltou agora para a casa dos 1,55%. Qual que é o motivo que grande parte do mundo olha os títulos americanos? Eles são considerados o título de mais taxa livre de risco. Ele é considerado risco zero de dar calote. Então, o governo americano é considerado risco zero de dar calote, é o título mais seguro do mundo. Todos os outros títulos de outros países levam em consideração essa régua de risco zero dos Estados Unidos. Uns estão mais altos, outros mais próximos dos Estados Unidos, mas o risco zero é considerado, o único que é considerado risco zero é o título americano chamado US Treasury, os títulos americanos, tá bom? Qual é a razão que o mercado inteiro olha esses títulos? E basicamente, nesse cenário atual, qual é a razão dessa alta dos juros futuro? O mercado inteiro olha no mundo inteiro porque ele é a taxa de livre de risco zero. E o que representa essa alta da taxa de juros futuro nada mais é
do que uma expectativa de inflação maior para os próximos tempos. Eu venho falando nos meus vídeos que aqui eu acredito, obviamente tudo isso são fundamentos macroeconômicos, outras pessoas acreditam diferente, eu acredito que com injeções trilionárias, depois de um tempo, não sabemos quando isso vai terminar, a gente vai ter um processo um pouco mais inflacionário nos Estados Unidos, que obviamente leva o mercado mundial como um todo. Pensa que se a taxa de juros de 10 anos, há 6 meses atrás, pagava 0,8 ao ano, as pessoas simplesmente não colocavam tanto dinheiro em renda fixa e iam para a bolsa. Por quê? Porque a taxa seria maior. O risco-retorno de você comprar bolsa naquela ocasião era maior do que os juros que você receberia na renda fixa. Quando os juros futuros dos Estados Unidos começam a subir, muita gente pode tirar dinheiro dos emergentes e entrar aqui que está pagando mais agora. Ou então tirar mesmo dinheiro da bolsa americana e colocar lá. Pode, aqui não estou falando que é isso que vai acontecer. Pode ter essa migração de fluxo em busca de maiores taxas com menores riscos, ok? Então, seguindo aqui, o mercado quando sobe a taxa, os juros futuros sobe, baseado em oferta e demanda, o mercado está precificando que provavelmente a gente vai ter uma inflação maior lá na frente. Os Estados Unidos vacinando agora quase toda a sua população, economia reabrindo, os dados saindo super bem, os dados econômicos saindo bem, de PIB, de inflação, de recuperação de emprego, PMIs, saindo melhores do que o esperado. Isso leva a crer que a economia vai reabrir, vai reativar, vai retomar muito mais rápido do que se imagina. Com isso, e somado às injeções trilionárias de dólares na economia, obviamente o mercado está precificando uma inflação maior. Então esses juros futuros sobem, né? Quando esses juros futuros sobem, o título desvaloriza. Lembra que eu falei que quando muita gente compra o título, tem muita demanda por ele, o valor dele sobe, mas os juros caem. A recíproca também é verdadeira. Quando muita gente pode vender esses títulos, os juros sobem. Tá? Então o mercado, por mais que os bancos centrais estejam dizendo, olha, nós vamos tolerar, o Banco Central americano, nós vamos tolerar inflação acima de 2% ao ano, fiquem tranquilos, está tudo certo. O mercado fala, eu duvido um pouco. Tanto que o livre mercado faz os juros futuros subirem um pouco. Então o mercado está meio que nessa dúvida entre acredito no Banco Central ou realmente a gente tem uma expectativa maior de inflação. Tem um cálculo que mostra que é a inflação implícita. Basicamente, existe o juros nominal, tá? Que hoje no Brasil, por exemplo, é 2,75, nos Estados Unidos é 0. Mas você pega o juros nominal pré-fixado, vamos pensar em 2030, como a gente falou aqui. Vamos supor que o juros nominal no Brasil em 2030, que é negociado em bolsa, a gente olha agora e está a 9%. Está um pouco mais baixo que isso, mas para facilitar o cálculo. 9%. Esse é o juros nominal, é um valor nominal. O juros está precificado a 9% para 2030, mais ou menos. Você compara com aqueles títulos atrelados à inflação, que paga IPCA mais 4, por exemplo. Se a gente tira o 9, que é o valor pré-fixado dos juros lá em 2030, mais o 4, que é o IPCA mais 4 de um título, do NTN-B, um título atrelado à inflação, 9 menos 4 significa mais ou menos 5. Essa conta tem que ser jogada na matemática financeira, mas eu estou querendo que entenda aqui o conceito mais amplo. A gente vai ter 9 menos 4, vai ter uma inflação implícita em 2030 de mais ou menos 5. O que significa? Que a expectativa de inflação para 2030 é de 5%. Tá bom? Então a inflação implícita é a expectativa de inflação lá num dado ano lá na frente. A inflação implícita nos Estados Unidos, ela tem subido, certo? Então o que mostra que realmente o mercado está precificando uma suposta alta de inflação ao longo do tempo. Tá legal? Agora, o que acontece com os nossos investimentos? O que a gente pode fazer com relação a isso? Quem está posicionado em juros ou em títulos desses de americanos, e quando o juro sobe ele desvaloriza, se você sair antes do vencimento, você sai perdendo dinheiro. Caiu drasticamente no mês passado os títulos de renda fixa dos Estados Unidos. Agora os juros caíram lá de novo tal, e está balanceando. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que começar a olhar mais a fundo, a diversificar a nossa carteira. Que ativos, por exemplo, se valorizam, podem se valorizar quando a gente tem um juros real menor. Porque veja, se o Banco Central não sobe a taxa de juros, como o Banco Central americano tem falado que não vai subir, se ele não sobe a taxa de juros e mantém 0% nos Estados Unidos,
mas a inflação implícita está subindo, a expectativa de inflação está subindo para os próximos anos, se a gente soma o juros real menos a inflação, se a gente soma o juros nominal e subtrai da inflação, a gente tem o juros real. Como a gente tem uma expectativa de inflação mais alta e um juros que ficaria estagnado, porque é o que o Banco Central tem falado, a gente tem um juros real, tirando a inflação, menor ano após ano. Quais ativos se valorizam com esses juros reais menores? Historicamente, você pode olhar que o ouro, em período de juros real baixo, ele sobe. Agora, a gente está vendo que uma injeção trilionária de dólar pode levar também à desvalorização do dólar frente a outras moedas. Será que isso tem a ver com a alta das criptos que tiveram nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade? E claro, agora esses últimos dias desvalorizou, mas se olhar na somatória, a valorização ela é imensa. Será que com a alta dos juros futuros a gente pode ter uma correção em ativos de bolsa, como por exemplo aquelas ações que mais têm prejuízo nas suas atividades com os juros altos? Por exemplo, construtora, empresas de saúde, empresas que requerem de muito financiamento, porque obviamente o empréstimo encarece quando o juros sobe. Quais outros ativos podem se beneficiar? Por exemplo, o setor bancário pode se beneficiar com os juros mais altos. Quando você busca ativos que tendem a se valorizar com a alta dos juros, é o chamado reflation trade, aqueles que buscam se valorizar quando o juros sobe. Né? Aonde a gente vai se posicionar? As ações de tecnologia já subiram muito com juros baixos, elas tendem a cair quando os juros caem. Será que outros ativos que vão ser buscados no mercado é o chamado value invest, ou seja, as empresas que ficaram com valor atrativo, porque elas não subiram durante a pandemia, elas passam a ter um valor atrativo agora, e aí o fluxo de dinheiro começa para ela? Então a gente tem que repensar a nossa carteira e sempre diversificar nos mais variados ativos, porque a gente não sabe até quantos bancos centrais vão continuar injetando trilhões de dólares. O Banco Central canadense na semana passada foi o primeiro banco central de um país desenvolvido do mundo a diminuir o montante comprado semanalmente de ativos. A China já falou que pretende começar a diminuir, a Europa falou que pretende, mas ainda não, os Estados Unidos também, mas ainda não. Então, em breve, pode ser que a gente tenha um movimento contracionista, de tirar moeda do mercado para evitar uma inflação. Então aqui a gente está, imagina em cima do muro, a gente está com pés em dois lados. Por isso que eu falo que a diversificação é extremamente importante. O que aconteceu nos últimos dias foi que os títulos de 2 anos menos porque está próximo do vencimento, mas também 10 anos e 30 anos caíram demais nos Estados Unidos. Os juros caiu, foi de 0,9 para 1,70 um mês atrás e caiu de 1,70 para mais ou menos 1,55 agora. O que é que fez cair esses juros se o mercado está precificando um juros mais alto, uma inflação mais alta no futuro, nos anos futuros? É justamente aí que eu brinco que a gente está em cima do muro. Se a gente olhar, saiu uma matéria num site muito legal que chama Zero Hedge, que só tem matéria em inglês, mas que ele fala que os principais fundos macros do mundo, os hedge funds, eles mudaram a sua posição, que eles estavam vendidos em títulos americanos. Ou seja, eles estavam se beneficiando dessa alta dos juros, né? O chamado reflation trade, para ganhar quando os juros sobem. Que agora esses fundos zeraram as posições vendidas e passaram a estar comprados. Então, que agora eles se beneficiam dessa queda dos juros. Então vamos lá, será que realmente esses fundos mudaram e cansaram assim, pararam, falaram, chegou, esses juros futuros chegaram num teto e a gente cancela o reflation trade e vamos trabalhar agora na posição contrária? Passaram a estar comprados em renda fixa americana, se valorizando desses juros que caíram? Ou essa mudança de posição de vendido para comprado gerou tanto fluxo para esses ativos que, naturalmente, com tamanha demanda, o valor deles subiu e os juros caíram? O que será que aconteceu? Aí que só o futuro vai dizer. A gente não sabe se esses hedge funds realmente cancelaram o reflation trade, saíram de posição vendida para posição comprada nos títulos americanos, no US Treasury, ou se esse fluxo temporariamente gerou uma queda uma valorização dos títulos americanos e uma queda dos juros.
Só o tempo vai dizer quem está certo aqui, se realmente a gente vai passar por um processo inflacionário ou não. Eu acredito que sim, pela teoria de escola econômica que eu sigo e eu acredito e eu estudo há um bom tempo, mas só o tempo efetivamente nos dirá. A questão é que esse é um ponto super importante para a gente olhar e balancear a nossa carteira de investimentos. Então sempre tenha balanceamento entre fundos que não são antagônicos entre si, que se conversem, que tenha posições que a gente saiba que estão alinhados com aquilo que a gente acredita. Diversifique uma parte da carteira em ativos atrelados à inflação, em ativos imobiliários, em dólar, em ouro, em cripto, baseado no seu perfil de risco, num percentual maior ou menor. Internacionalize a sua carteira. Hoje é muito fácil a gente internacionalizar a nossa carteira, até mesmo aqui do Brasil. Todos os principais fundos americanos estão disponíveis aqui no Brasil, com hedge e sem hedge, ou seja, exposto à variação cambial ou não. Diversifique a sua carteira, porque a gente está passando por um momento desafiador que vai demorar alguns anos ainda, seja o Banco Central continuando a injetar trilhões e trilhões no mercado mundial, tanto o Banco Central, principalmente o Banco Central americano, europeu e japonês, como os outros um pouco mais periféricos, e isso sem dúvida continua afetando demais o preço dos ativos. Veja que a gente viu trilhões e trilhões, já 30% do PIB mundial já foi injetado durante a pandemia no mundo como um todo, e esses ativos em bolsa subiram demais. Será que a gente já não está vivendo uma inflação de ativos na bolsa, como o próprio regulador chinês vem falando, que provavelmente o mercado mundial pode estar numa bolha, não sabemos se sim ou se não e quando vai estourar, mas para nos precavermos, será que não vale a pena pensar numa diversificação entre as mais variadas classes de ativos? Eu acho que sim, e é isso que a gente bate diariamente para os nossos clientes. A diversificação vai fazer que nesse mercado volátil que continuará pela frente, sem dúvida nenhuma, a gente esteja pelo menos protegido e tenhamos colchões de diversificação que pode nos permitir mudanças, oscilações, volatilidade no curto prazo, mas sem dúvida uma vitória muito maior no longo prazo com a nossa carteira de investimento. Muito obrigado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, me fale, não deixe de perguntar, porque esse não é um tema muito simples, mas é sim de suma importância para o nosso dia a dia. Muito obrigado.